Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente, nós selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião pública para nos ajudarem a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre reforma política no Brasil, nós temos conosco hoje o deputado federal pelo Rio de Janeiro, há 5 mandatos consecutivos, Rodrigo Maia. Ele já foi presidente do Democratas, participou da CPI dos Correios e da CPI mista da Petrobras e recentemente assumiu a presidência da Comissão Especial que debate a reforma política no Brasil. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Minha primeira pergunta, deputado, é a seguinte. A gente está assistindo a um grande escândalo de corrupção na Petrobras e algumas das maiores empresas do Brasil, as maiores empreiteiras todas, estão envolvidas nesse escândalo. Elas, inclusive, o Ministério Público considera que elas, até que provem o contrário, são inidôneas, podem ser, inclusive, consideradas inidôneas para participar de obras públicas. No entanto, são essas empresas que financiam a democracia brasileira em grande medida, né? Essas empreiteiras, elas foram algumas das maiores contribuintes da campanha da presidente Dilma Rousseff, contribuíram, deram dinheiro para a campanha do senador Aécio Neves à presidência e para o seu partido, o Democratas, todas as empreiteiras, sem exceção, a UTC, a Odebrecht, a AS, a Queiroz Galvão, todas elas pagaram as contas do seu partido, do Democratas, não só do seu partido. O senhor não acha que isso é algo que tem que ser reavaliado no Brasil? Quer dizer, esse financiamento privado, ele não tem um defeito aí de origem? Quer dizer, empresas que cometeram crimes, como a gente sabe, nos últimos 10 anos, pelo menos, foram as empresas que financiaram os partidos políticos brasileiros. Isso não é um grande defeito da democracia brasileira? Olha, Mônica, eu não tenho dúvida nenhuma. Todas aquelas empresas que têm relação direta com o Estado, acaba que a forma ou o volume de participação é sempre acima do necessário. É só olhar a JBS, né? Uma empresa que tem bilhões de empréstimos do BNDES, incentivos fiscais pelo Brasil inteiro. É óbvio que acaba que a participação dela no processo político não tem nenhuma relação com o que ela acredita. Né? Não é uma empresa que acredita no Democratas, ou no PSDB, ou no PT. É uma empresa que necessita que aquele que vença não crie nenhum tipo de restrição, aquele empréstimo, aquele incentivo fiscal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que as empresas que têm relação direta com o Estado já não deveriam estar doando para partidos políticos ou para candidatos há muito tempo. Agora, esse é um debate mais amplo. Certo. Não é só quanto a gente arrecada, é quanto se precisa gastar. E esse é um debate importante, porque o volume de arrecadação ele vem atrelado a um crescimento absurdo nos últimos anos do gasto com televisão, por exemplo. Claro. Né? Quanto é que custa uma televisão? O senador Zé Serra, pode conversar com ele, você vai ver que a grande crítica que ele faz em relação a gasto de campanha é o gasto da televisão. Então, eu acho que na hora que nós vamos discutir reforma política, nós precisamos somar um pouquinho do nosso sonho, da nossa utopia com a realidade, porque uma coisa desvinculada da outra não fará que o Congresso e a sociedade avance. Mas eu não tenho dúvida que a forma de financiamento, junto com o sistema eleitoral, são os 2 pontos polêmicos e que precisam ser discutidos de forma profunda no Congresso. Deputado, o portal UOL recentemente fez uma relação dos 10 golpes, segundo a expressão do portal, que teriam atingido a presidente Dilma nesse início de mandato. Entre um desses golpes indicados está o fato de que a oposição assumiu o comando da Comissão de Reforma Política, vale dizer, o deputado à frente na presidência da comissão. Na sua visão, o que é que a sua presença nessa presidência pode ameaçar, contraria interesses eventuais do governo e do PT? Olha, eu não vejo o governo contra a reforma política, né? Eu vejo até que o governo, na situação que está, no corner que hoje está no nosso país, eu acho que a reforma política é uma das respostas que o governo deve estimular o Congresso a organizar. E essa é uma resposta do Congresso, não uma resposta do governo. Eu nunca vi o governo ter uma reforma política a apresentar. Não deve e não deveria, como no passado, ela entrou no debate, a presidente, na questão do plebiscito ou referendo. Acho que o governo deve torcer para que a sociedade possa enxergar, numa reforma aprovada no Congresso, mudanças
né, na forma de financiamento, na forma de eleger os seus representantes. Acho que para o governo é muito bom. E não estarei, não tenho também esse poder como presidente de comissão de criar nenhum tipo de problema ao governo. Ao PT, claro, ao PT aí é uma disputa ideológica, aí fica muito nítido. Nós somos um partido de centro-direita, o PT é um partido de centro-esquerda. É óbvio que temos pensamentos, alguns temas que têm convergência e outros temas pensamos de forma muito diferente. Por exemplo, nesse tema do financiamento, só não ficou muito clara para mim a posição do senhor. Quer dizer, o senhor acha que as empresas privadas que têm negócio com o Estado deveriam ser proibidas de contribuir? Isso, com certeza. Falando da ponta do financiamento, depois nós vamos, ao longo do programa, discutir a questão dos gastos. Mas empresas privadas poderiam continuar contribuindo, porque o PT é contra, por exemplo. Ele acha que tem que ser financiamento público. Isso é uma divergência? Aí eu lembro do Eduardo Campos, quando uma vez perguntado sobre financiamento público, ele disse que uma eleitora falou isso: agora eu que vou pagar a sua campanha? Então o eleitor não é a favor do financiamento público exclusivo de campanha, também não é a favor do sistema atual. Então o que nós devemos é aproveitar essas 40 sessões da comissão para debater, ouvir a sociedade e aprovar um modelo onde o financiamento tenha conexão, claro, realidade direta com o volume de gasto, e que a gente possa, assim, restringindo a participação do capital privado, a gente possa ter uma campanha também mais barata. As campanhas estão cada vez mais caras. Eu lembro que em 2006 nós aprovamos uma mini reforma política, restringimos brindes e outras coisas, outdoors, e as campanhas continuaram caríssimas. Então, eu acredito que a gente precisa tratar desse financiamento, restrição. Acho que, o meu ponto de vista, acho que o que é possível aprovar no Congresso, por isso que eu digo, entre o sonho e a realidade a gente tem que ter uma posição equilibrada, senão vai ficar mais uma reforma política engavetada no Congresso Nacional. E eu acredito que se você tirar aqueles prestadores de serviços e os que têm incentivo fiscal do governo, você deve tirar do processo de financiamento muitas empresas, e principalmente aquelas que não estarão doando por questão de acreditar. Acredito num lado ou acredito no governo ou na oposição. Acredito na necessidade de continuar com os meus contratos vigentes. É isso que acontece hoje no Brasil, no meu ponto de vista. Agora ainda tem algumas Deputado, nós telas. vamos ver uma primeira tela nesse bloco, uma pesquisa realizada pela CNT, né, e MDA, e o Instituto MDA, na qual se pergunta qual é a urgência de alguns tipos de reforma. A reforma política, jurídica, trabalhista, tributária e outras reformas. E a reforma política aparece em primeiríssimo lugar com 54% das menções. Numa tela seguinte, uma pesquisa realizada pelo IBOP para a OAB, o posicionamento em relação à reforma política. 85% dos brasileiros perguntados especificamente sobre a reforma política, que são favoráveis ou contrários, dizem que são favoráveis à reforma política. Deputado, essa questão da reforma, quando se fala em reforma política, vem à tona basicamente a questão da reforma do sistema eleitoral. E quando se fala na reforma do sistema eleitoral, na verdade está se falando do sistema eleitoral parlamentar, ou seja, que atualmente no Brasil é um sistema proporcional, com lista aberta, coligações, sem cláusula de barreira, uma espécie de ornitorrinco que provavelmente, praticamente só existe na feição atual entre nós. Os problemas básicos que todos os analistas estudiosos apontam é de que esse sistema eleitoral, ele, em primeiro lugar, faz eleições muito caras. Em segundo lugar, distancia os representantes dos representados. Em terceiro lugar, fragiliza partidos. Agora, está em voga a proposta do distritão, que na verdade é acabar com o voto proporcional e transformar as eleições parlamentares em voto majoritário. Essa proposta tem um fator bastante positivo, que acaba com as coligações partidárias eleitorais, uma excrescência da nossa legislação. De outra forma, dá mais transparência para o processo, as pessoas votam e sabem exatamente pela ordem que aí se elegeu. Só para lembrar uma coisa, na eleição de São Paulo última, o último colocado, o último deputado, candidato que conseguiu entrar na bancada da Câmara Federal do Estado de São Paulo, teve uma votação menor do que 83 outros candidatos. Ele só entrou pelo mecanismo da coligação, tá certo? Mas essa proposta do distritão mantém e até elevaria os custos da campanha e, ao mesmo tempo, ajudaria a dissolver o que já não tem muita estrutura hoje, que são os nossos partidos políticos. Como é que o deputado vê essa questão do distritão, que é a preferida do PMDB, do vice-presidente? Olha, o Lavareda, o que eu vou reafirmar o que eu tenho dito desde o início aqui do programa. Entre o nosso sonho e a realidade, a gente tem que caminhar para o que é possível. Se você olhar, se o sistema hoje fosse distritão para a eleição passada, de 2014,
quantos por cento dos deputados teriam sido eleitos, mais de 80%. Né? Quem seriam os grandes vitoriosos proporcionalmente do Distritão? PSD do Kassab, PCdoB e PSOL, mostrando que quem tem representação e tem voto está no jogo no Distritão. Né? Por outro lado, você tem razão, é óbvio que, olhando friamente, ele pode gerar um aumento do gasto, mas, por outro lado, ele gera uma coisa que hoje esse sistema não gera, que é a disputa entre os partidos. Hoje, meu adversário é do meu partido ou da minha coligação. Eu não estou preocupado, eu não estava preocupado em 2014 em debater com o Molon do PT o que ele pensa. Eu estava preocupado em não deixar que lá o Stefan e a Andréa Zito, que tinham um mandato como eu, tivessem mais votos do que eu na pesquisa. Então, acaba que o Distritão ele vai gerar também a oportunidade de um debate ideológico. A partir do momento que são os mais votados, eu tenho que estar preocupado com todo o cenário. Agora, como é que você restringe o gasto, se essa for a decisão da maioria? Porque eu acho que qualquer outro modelo para a próxima eleição ou para 2018 é difícil de ser aprovado. Eu acho que a lista fechada ou o distrital misto, que talvez seja o melhor modelo, eles todos são modelos de difícil implementação, até porque a sociedade brasileira dá esses números aí de... Sou favorável à reforma política, mas quando se vê lista fechada, que fortalece o partido, que garante a participação de gênero. Se você olhar o exemplo da Turquia, quando um partido colocou um homem e uma mulher, a participação de mulher aumentou de 8% para mais de 30%. Resolve a questão também das minorias, porque cada partido vai dizer, minha participação é um homem, uma mulher e um representante de um outro segmento da sociedade. Então, a lista fechada, talvez, ele garanta uma participação melhor da sociedade. Agora, o eleitor brasileiro não aceita votar em partido, porque o partido ficou demonizado no Brasil. Então, acho que, olhando hoje de forma bem clara aqui, até porque a gente tem uma relação muito antiga e não vou estar num programa com vocês dois falando apenas a utopia, eu acho que o Distritão me parece aquilo que gera mais segurança e um primeiro passo de uma mudança. É o que é mais viável. Eu acho que é o mais viável hoje no Brasil, eu não tenho dúvida. Sim, o deputado ia falando sobre o problema dos custos. Como fazer para limitar essa consequência do Distritão? Vamos responder isso no próximo bloco, que a gente já estourou o tempo. Agora voltar para a pergunta do Lavaredan. O deputado, nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre algumas consequências potenciais do chamado Distritão, né, se viesse adotado. E uma dessas consequências que a literatura, que a análise política aponta, é a elevação do custo de campanha. Isso ocorreu no Japão, teria ocorrido no Japão. No Japão foi utilizado o Distritão entre 1948 e 1993 e foi descartado por dois motivos. Segundo a crítica no Japão, o Distritão elevou o custo das campanhas e, em segundo lugar, aumentou também e favoreceu a corrupção. Hoje em dia, no mundo, o cientista político Jairo Nicolau, do seu estado, do Rio de Janeiro, fez um levantamento de 88 democracias, países que podem ser considerados democráticos sobre diversas variáveis, e identificou que apenas numa pequena ilha do Pacífico, Vanuatu, né, com um eleitorado insignificante, é adotado o Distritão tal como proposto aqui no Brasil. Ele é utilizado de forma não exatamente a mesma, mas aproximada na Jordânia e no Afeganistão, países que não têm tradição de fazer o melhor processo eleitoral. Como é que os deputados favoráveis ao Distritão estão pensando em se contrapor, evitar, prevenir esses problemas, sobretudo elevação do custo de campanha, que junto com essa elevação vem a chance maior de corrupção? Olha, eu acho que, primeiro, restringindo o financiamento, óbvio. Eu não sou contra acabar com o financiamento privado, mas a restrição dessas empresas que eu já citei aqui, que não deveriam participar do processo eleitoral. Depois, diminuindo o tempo de campanha, os custos. Por exemplo, você hoje tem liberdade de contratação de mão de obra, contratação de veículos, então você pode restringir a campanha também na parte, e deve fazê-lo, na parte do custo. Então, eu acho que aí você pode construir uma campanha num prazo menor, você pode construir uma campanha onde você diminua, né? Hoje os partidos, cada um escolhe quanto pode gastar numa campanha de deputado. Você poderia restringir isso também, né, para que cada um tivesse também necessidade de ir mais próximo ao eleitor. Então, acho que você tem caminhos. Agora, é claro, né, o modelo brasileiro, nem o proposto existe em quase nenhum, nem o atual, esse efetivamente não existe em lugar nenhum, né, o que nós estamos vivendo hoje, e que gerou toda essa crise. Então, acho que, como eu repito,
né? Nós temos que sair, né? Não daquilo que é o sonho, o melhor modelo, copiar o alemão, copiar o inglês ou copiar o americano, até porque todos esses modelos também estão sempre sendo questionados, né? Eu tive na convenção do Partido Conservador alguns anos atrás e os liberais cresceram com a proposta da mudança do modelo eleitoral, né? Para que não apenas adotar uma certa proporcionalidade, que você votasse mais de uma vez para que se garantisse a maioria absoluta. Então votava no primeiro, sua primeira opção, sua segunda, terceira, e você abria a primeira volta, não deu, abria a segunda até chegar 50+1. E não se mudou ainda. Então, acho que os modelos eles são questionados, são modelos vivos. Então, a gente precisa avançar no nosso. Não adianta a gente olhar o nosso em relação a modelos mais desenvolvidos de melhor qualidade que o nosso, como na Europa ou nos Estados Unidos. Mas você tem que olhar o nosso em relação à nossa realidade e à nossa condição de mudança. E o que é viável também. E o que é viável, porque senão não aprova. Quantas reformas políticas estão arquivadas nas ex-comissões de reforma tributária na Câmara e no Senado? Centenas. Então, acho que a gente tem que caminhar para o possível. O senhor estava falando aqui com a gente sobre a dificuldade, quer dizer, a opinião da população sobre determinados temas, por exemplo, financiamento público. O Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, disse que uma mulher perguntou para ele, eu é que vou pagar, quando na verdade a gente sabe que no fundo é a pessoa que está pagando. Claro, de qualquer forma. De qualquer forma, acaba o escândalo da Petrobras está mostrando isso em alguma medida, embora você tenha ali corruptos, diretores de empreiteiras e tudo, da Petrobras. Agora, um plebiscito não ajudaria a fazer um debate no país inteiro e traria a população para participar desse processo? O que o senhor acha dessa proposta de um plebiscito para discutir a reforma política? E só completando, o Datafolha fez uma pesquisa em junho de 2003 sobre o plebiscito. Um plebiscito e 68%, 7 em cada 10 eleitores se disseram favoráveis à proposta da Dilma naquele momento. Olha, o problema é que se você perguntar ao eleitor, então, me diga qual seria a sua reforma. O eleitor não sabe, o eleitor ele não vive o dia a dia que nós vivemos, os políticos vivem, os jornalistas ou os cientistas políticos vivem. Então, e depois aí uma questão de posicionamento. Nós defendemos, o Democratas, a democracia representativa. O plebiscito caminha para uma tese antiga do PT da democracia mais direta. Mas está previsto na Constituição brasileira, que foi assinada por vocês, inclusive pelo seu partido. Até pelo meu pai, foi por mim, eu era então, até muito novo à época. Nós temos a Constituição brasileira prevê o plebiscito, né? Não é uma questão que o PT está inventando. Não, mas está na Constituição, mas cada você ganha e perde votações no Congresso. Isso eu aprendi quando eu entrei. Aqui você vai ganhar e vai perder todos os dias. É até um bom aprendizado. Ali você não ganha, não é apenas vitorioso. Então, tá lá, mas nós como partido, como representação, parte da sociedade, o nosso partido, nós discordamos do plebiscito. Nós entendemos que caberia talvez um referendo, mas o plebiscito nós discordamos frontalmente. Nós entendemos que nós estamos eleitos para aprovar uma proposta. E essa proposta pode ser ratificada ou não pela sociedade. Agora, ao contrário, nós discordamos frontalmente. Mais uma tela, deputado, dessas pesquisas que nós temos discutido, e a pesquisa sobre a reforma política, uma pesquisa realizada pelo IBOP, patrocinada pela OAB. É exatamente sobre a criação de um grupo de representantes eleitos pelo povo para elaborar a reforma política. 73% se disseram favoráveis, né? Essa, na verdade, é aquela ideia da presidente Dilma de uma constituinte exclusiva, né? Essa ideia que veio no bojo das manifestações de meados de 2013. Vale lembrar que o Datafolha fez uma pesquisa também que apontava o resultado na mesma direção. 68% das pessoas diziam que seriam favoráveis a um plebiscito no qual a população se posicionaria favorável ou não à eleição de um corpo de representantes especificamente para elaborar e aprovar e votar uma reforma política. Numa outra tela, nós vamos ver a preferência em relação à maneira de se eleger os deputados. E embora o deputado tenha lembrado que a população tem dificuldades com certas tecnicalidades institucionais, que é voto distrital, que é voto de lista fechada e lista aberta, aí, num modo simplificado, né, com que a pesquisa foi feita, aparece que a população dizendo que 38% prefere votar como atualmente, no nome do candidato, mas 56% dizem que votariam numa lista, desde que essa lista estivesse vinculada a também uma lista de prioridades dos partidos e dos partidos que estariam concorrendo. Então, a questão do plebiscito, a questão da constituinte exclusiva, um dos efeitos
que ela teria seria, de certa forma, dissolver a imagem da representação atual do Congresso. Porque você criaria novos quadros políticos, criaria uma nova elite política, e isso é impossível de ser aceito pela elite atual, pela elite política atual, etc. Do ponto de vista da sua atuação e da comissão que o deputado vai presidir, não é? A ideia do referendo para aprovar essa reforma política, esse projeto de reforma política que vocês vão elaborar, ela se mantém? Ou seja, vai haver essa proposta? Ela está na PEC que embasa a comissão. Se ela vai terminar, se ela continua na aprovação do relatório final, eu não tenho como lhe responder agora. Ela existe hoje, ela faz parte do debate. Eu não tenho dúvida. Agora, eu acho que... E a sua posição é que se mantenha? A minha posição é que eu acho que se nós conseguimos avançar no sistema eleitoral e na restrição do financiamento público, no financiamento privado, nós poderíamos já ir para a promulgação, é meu ponto de vista. Dispensar o referendo. Eu acho que sim, nós acabamos de ser eleitos, nós acreditamos na democracia representativa, nós discordamos da Constituinte exclusiva, né? Tem críticas de muitos juristas que nós respeitamos, começando pelo ministro Gilmar Mendes. Nós entendemos que o Brasil já fez uma Constituinte com os mesmos parlamentares, né, uma Constituinte completa com os mesmos parlamentares que representavam a população no Congresso Nacional. Eu não vejo, acho que é mais custo. A gente está discutindo custo, está discutindo despesa a mais, acho que isso gera uma nova despesa. E acho que essa pesquisa da OAB é meio confusa, porque a primeira pergunta ela tem relação com a segunda. Tira a parte de baixo, votar nos candidatos só nas propostas, você vai ver que não vai ter 58%. E essa parte de baixo soma os 36%. A minha opinião, pelas pesquisas que eu tenho visto, além dessa, há uma vontade de votar no candidato e acabar com o benefício do coeficiente eleitoral. Então, das coligações geram, né? Então, é o que eu acredito, que eu tenho visto. Tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, que não é sobre esse funcionamento do sistema, mas que eu acho que é importante. O que o senhor acha da discussão, da ideia de que os analfabetos também possam ser candidatos e possam se eleger? A gente teve uma polêmica quando o Tiririca foi eleito, se ele era ou não analfabeto, ele teve que provar que escrevia. No entanto, ele tinha tido milhões e milhões de votos e ele representava algo que as pessoas queriam que estivesse no Congresso. Não é excludente, não é um pouco de preconceito não permitir que um analfabeto se candidate e represente algum interesse? O que é excludente, o Brasil ainda tem analfabetos. Sim, claro, mas né? tem. Então, acho que o Brasil, seus governantes, têm que caminhar para que cada vez mais o Brasil tenha menos analfabetos. Agora, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas não é uma casa simples para pessoas que tenham uma formação tão infelizmente, com pouca formação. Eu acho que você acaba tendo um gasto elevado com um parlamentar que não é barato, né, e você precisa que ele tenha as condições de sobreviver naquele plenário. E não é simples. Você vê na votação que nós tivemos ontem, o PSD, com toda a experiência do ministro Kassab, dos deputados, foi atropelado em 2 horas. Uma coisa que, se fosse talvez uma bancada com mais experiência, um partido que não fosse tão novo como o PSD, não tivesse deixado a votação da restrição de novas fusões, tivesse sido aprovado ontem. Então, eu acho que nós temos que pensar também o seguinte: o representante, a democracia representativa, para que aquela pessoa possa representar segmentos da sociedade, claro, inclusive as pessoas que têm menos instrução. Agora, eu não posso deixar de perguntar, já que o senhor falou de gastos com deputados, uma questão que foi aprovada nessa semana que nós estamos, das mulheres dos deputados poderem ter passagem para Brasília, num momento em que está se falando de uma possível recessão, queda no PIB de até 0,5% ou mais. Não é um pouco estranho, quer dizer, uma sinalização complicada? Eu acho que eu não vou utilizar esse benefício que foi recuperado ontem pelo presidente Eduardo Cunha. Mas isso fez parte da campanha dele. Isso saiu em todos os sites do Brasil. Ele não escondeu isso de ninguém. Então, acho isso legítimo. Ele foi candidato a presidente da Câmara e ele colocou isso de forma clara para a sociedade, para aqueles que acompanharam nos sites, na imprensa, nos jornais e na televisão. Então, é uma proposta de campanha, foi transparente. Eu não vou usar, porque eu não acho necessário. Isso o Brasil vive um momento que não, apesar de, se você for contabilizar valor, isso aí, do ponto de vista do tamanho é irrisório, claro. É irrisório, mas simbólico. É simbólico. Por ser simbólico, eu pessoalmente não acho que o Eduardo fez aquilo que ele prometeu e gosto quando os políticos fazem uma coisa que a sociedade hoje não acredita mais. Cumpra a sua palavra. Independente de ser polêmico, independente de ser uma coisa que não faz sentido no momento atual do Brasil, ou em nenhum momento daqui para o futuro, eu acho que a pessoa cumprir a sua palavra é uma demonstração que ele é um cara que é um político que talvez ainda tenha outros voos na política brasileira, porque ele talvez
para a sociedade hoje, é um dos poucos que cumpre a palavra dele. Agora, antes da gente chamar o intervalo, só para a gente voltar, porque o senhor me deu o gancho do gasto e eu quis aproveitar, mas voltando à reforma política, o voto obrigatório. Eu sou contra. O voto no Brasil já não é obrigatório, se paga R$3 e, por incrível que pareça, na maioria das vezes, quem deixa de votar é quem tem mais informação e maior renda, e maior instrução. Então, acho que o voto ser facultativo vai obrigar que os partidos, né, os candidatos, convençam seus eleitores a participar. O senhor acha que essa tese tem apoio no Congresso? Eu acho que sim, eu acho que é muito dividido, não é um tema simples, mas acho que tem muito apoio na sociedade. Às vésperas da eleição, o Datafolha fez uma pesquisa e mostrou que pelos cruzamentos, se o voto não fosse obrigatório, praticamente não se alteraria o resultado da eleição presidencial mesmo. Quem não vai votar, já não vota, paga R$3. Então, já não existe o voto obrigatório no Brasil. Agora, acho que é um direito do eleitor não participar do processo eleitoral, até para que Isso é um recado também. É um recado. Quantos % vão participar? Toda eleição nos países que o voto não é obrigatório, a gente vê lá, a participação diminuiu, a participação aumentou, né, com demonstração de apoio ou não à política em cada um dos países. Nós vamos ver mais umas telas da pesquisa OAB e IBOP. Posicionamento sobre permissão de doação, aprovação à doação por empresas privadas. Como já falamos lá no primeiro bloco, praticamente 8 em cada 10 brasileiros são contrários à doação por empresas privadas. Na tela subsequente, perguntados sobre o estabelecimento do limite o limite máximo para o uso de dinheiro público nas campanhas, 80% também são favoráveis. Ou seja, as pessoas não querem financiamento público e não querem que o Estado gaste demais, mais do que já gasta hoje, com as campanhas. Ou seja, querem campanhas mais baratas, que foi o objeto aí da sua reflexão ao longo do primeiro bloco. Afastando um pouco do tema, né, que é o tema central da nossa conversa de hoje, mas abordando uma questão relevante, deputada. Impeachment da presidente Dilma, certo? Financial Times de ontem elabora uma relação, 5 motivos pelos quais esse impeachment se torna mais provável, ou seja, a situação, a dificuldade da presidente Dilma avança. E aí estão arrolados a situação da economia, Petrobras, a falta de apoio no Congresso, como principais destaques, não é, que tornam o quadro mais confuso e delicado para a presidente. Qual é a sua visão, né, com a longa experiência parlamentar, deputado, qual é a sua visão do ponto de vista de perspectiva do que poderá vir a ocorrer nesse 2015, até o final desse ano, pelo menos, no Congresso Nacional, no que diz respeito a essa questão? Olha, Lavareda, quando o Democratas caminhou depois das eleições de 2014 o seu apoio à candidatura do Eduardo Cunha, eu dizia à bancada, ao líder Mendonça, que a Câmara nunca elegeria um presidente de oposição. Que a candidatura de um candidato à presidência da Câmara de oposição, quando nós tivemos o Nonô, quando era líder do PFL, quase vencemos, ela beneficia apenas o partido e o próprio candidato, que está sempre se posicionando como candidato de oposição e de oposição ao status quo também. Então é um benefício de fortalecimento daquele partido, daquela pessoa. Mas que a Câmara nunca daria à oposição essa vitória, porque a Câmara quer ver o fogo no entorno do Congresso, mas não quer ver o fogo dentro do Congresso. Então a vitória do Eduardo era clara, até porque o PT é muito fragilizado e o Eduardo um deputado cumpridor das suas palavras, né, dos seus compromissos com os parlamentares. Então eu vejo muita dificuldade, você vê a matéria hoje no Valor, com o aumento das provisões do BTG Pactual para prejuízo, quase R$1 bilhão, é a demonstração que não é só a política e que a economia como um todo está sendo atingida. Isso vai gerar na sociedade, talvez, a partir do dia 15 de março, a partir de mais alguns meses, talvez uma reação muito forte à presidente. A base da presidente, diferente do Collor, existe, a base social do PT, do presidente Lula e dela. Então, acho que eu não vejo, com a vitória do Eduardo, um caminho para o impedimento agora. Eu acho que você está muito cedo para alguém falar vai ter impedimento, vai ter um impeachment da presidente Dilma. Eu acho que a eleição do Eduardo reafirma problemas para o governo, mas eu acho que reafirma, do ponto de vista institucional, uma garantia da manutenção do governo da presidente Dilma. A presidência dele é o principal problema político que a presidente enfrenta? Não, eu acho que talvez possa ser a solução, que ela possa ter, enfim, uma relação mais
transparente com o Congresso Nacional. Político que nunca disputou eleição, nunca foi vereador ou deputado, ele sempre tende, quando chega a um cargo importante de prefeito de capital, de governador, de presidente, de ser muito avesso aos políticos. Menosprezar, mais do que isso, mais do que menosprezar. Então, a presidente Dilma me dá a impressão que ela acha isso do Congresso Nacional, mas talvez a vitória do Eduardo dê a ela a necessidade, por conselhos do presidente Lula e de outros, a necessidade de ter um diálogo, onde no Congresso tem problemas, todos nós sabemos, mas no Congresso tem muitos parlamentares que querem construir leis, querem construir, né, uma democracia mais forte, um país que possa crescer e gerar desenvolvimento, renda e emprego. Então, eu acho que a vitória do Eduardo, que pode parecer um grande problema para ela, talvez dê a ela as condições ou a necessidade de construir as condições de se organizar melhor com o PT e com a sua base de apoio. Agora, deputado, a gente sabe que essa questão de impeachment está muito ligada à questão de se as irregularidades na Petrobras atingem ou não diretamente a figura da presidente da República, da presidente Dilma Rousseff. No entanto, antes ainda da presidente, quer dizer, você vai ter agora a divulgação pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de outros políticos envolvidos e acredita-se, tudo que a gente ouve dizer é que há também parlamentares estejam incluídos nessa lista. Então, quer dizer, esse próximo capítulo da Operação Lava Jato não vai também abalar um pouco o Congresso? Qual a expectativa que existe hoje no Congresso, já que daí sai do foco a Petrobras, os empresários, e entram no foco, eventualmente, né, eu não tenho essa lista, mas eventualmente parlamentares, até governadores, o universo político de uma maneira mais ampla? Olha, é claro que é uma lista que vai gerar desgaste aos políticos, sem dúvida nenhuma. Mesmo sem a lista ser pública, ela já gera o desgaste aos políticos. Mas acho que essa é uma crise, vamos dizer assim, global, completa. Não sobra ninguém do ponto de vista coletivo. Então, acho que também para o Congresso é importante que ele também possa reagir àqueles que se tenha prova concreta, que se possa encaminhar os seus pedidos de cassação e que o plenário decida, né, o Senado também, o STJ em relação aos governadores através das assembleias, com autorização das assembleias. Então, acho que, como eu disse, é uma crise que atinge a todos, né? Então, por isso que eu acredito que a gente vai ter condições de construir com a reforma política, com outros temas, né, a superação dessa crise, porque a superação dessa crise não interessa só ao PT ou ao governo, interessa a todos nós. Deputado, uma cientista política canadense, a Kathleen Hostetler, ela estudou o processo de impeachment na América Latina e ela chegou à conclusão, né, ao longo de 2 décadas, essas tentativas, chegou à conclusão que 3 fatores, deu uma simplificada na lista, 3 fatores jogavam peso decisivo: insatisfação com a economia, denúncias acentuadas de corrupção e governo minoritário no Congresso. Dificuldades econômicas, o governo da presidente Dilma está tendo e vai continuar a ter, e não há nenhuma previsão de que isso se atenue nos próximos meses. Problema de corrupção, volume de denúncias e o andamento da investigação vai continuar, vai prosperar, ainda que envolvendo parlamentares, envolvendo políticos de outros poderes. Resta, para mantê-la, o apoio, ou seja, não perder sua maioria congressual. Eu estava lembrando do que o deputado disse há pouco, comentando minha penúltima questão. Eduardo Cunha é a chave para garantir a presidente Dilma, né, escapar ou diminuir a probabilidade de um eventual processo de impedimento? O presidente da Câmara aceita a denúncia, né, para que a Câmara autorize o Senado a fazer o julgamento. E esse é o processo que derruba o presidente. Collor foi assim. Quando chegou no Senado já estava destruído, né? Mas a manutenção da maioria passa por ele, é isso? Passa por ele, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que dos políticos hoje que comandam os principais partidos da Câmara, ele é aquele que tem as condições de organizar para o governo o mínimo de governabilidade. Agora, o senhor citou também de passagem, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouco a questão de que você empichar a presidente Dilma, que é de um partido que tem enraizamento social maior do que tinha o PRN, né, do então presidente Collor, ou o presidente Collor, seria maior. Isso, o senhor acha que a população, uma parte da população iria às ruas para defender o mandato da presidente? Quer dizer, o que o senhor quer dizer com isso? Olha, eu acredito que você tem certeza, assim, minha opinião é que sim. Acho que você tem um Acharia movimento. O país? Eu acho que você tem um movimento. Tá, a eleição provou isso.
né? E a eleição rachou o país e rachou o Brasil em segmentos, né? Em segmentos de renda e de educação. Então, acho que um processo de impeachment, e com as próprias palavras do presidente Lula essa semana, ele mandou o recado, não vai ser um movimento como foi com o Collor, onde apenas só um lado participava, vai ser um movimento com muito sangue na rua, foi o que ele disse, né? Que vai botar o exército do estéril na rua, ele diz, vai ter sangue, não é isso? Então, eu acho que ele tem base, o Lula já tem base sindical, tem base popular, por causa do Bolsa Família no Nordeste. Então, é claro que a ameaça de que isso tudo vai acabar, que isso é um golpe das elites, que não, no meu ponto de vista não é nada disso, mas vai ser um movimento, se acontecer... Não é só o Eduardo Cunha que pode funcionar como um antiparo aí, né? Não, eu acho que não acho que é um movimento tão simples como foi com o Collor. Mas também não acho, olhando, até conversando com uma pessoa mais cedo em relação ao próprio problema dos bancos hoje, que aparecendo hoje um dos maiores bancos do Brasil hoje. Quem é que imaginava que um ano atrás as empreiteiras estivessem com problema, alguns bancos com problema? Então, e que o governo também tivesse com o problema que está hoje. Ninguém imaginava. Então, a crise acaba encontrando um caminho que você não sabe onde pode chegar. No final de 91, o PT... né, adotou uma posição contrária ao impeachment do presidente Collor. Final de 91, menos de um ano antes do que seria depois concluído com o impeachment. Vou te dar outro exemplo. PEC 37, que restringiu o poder do Ministério Público. Estava pronto para ser aprovado pela Câmara em 2013. As manifestações foram para a rua 1, 2, 3 dias. No dia seguinte, o Congresso derrubou a PEC. A Câmara derrubou a PEC. O Democratas é a favor do impeachment? O Democratas não é a favor do impeachment. Você pode ter parlamentares que defendam, né, porque entendem que há elementos de participação da presidente Dilma. Eu não vejo, nesse momento, nenhum envolvimento da presidente Dilma no processo, então não vejo motivo para que o Brasil crie uma crise institucional sem um motivo concreto. Deputado, infelizmente, o programa chegou ao fim. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Obrigado, deputado. E entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.